Olá, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje nós vamos ver a continuação do conteúdo sobre força, tá bom? Nós vimos na última aula o que é uma força, vimos que as forças elas podem ser de contato e forças à distância, falamos sobre grandezas escalares e vetoriais, estudamos direção e sentido, vimos quais são as características de uma força, lembrando que como uma força é uma grandeza vetorial, ela tem direção, sentido e intensidade. Intensidade você deve lembrar que é o módulo. Módulo é o valor, tá bom? E hoje nós vamos estudar sistema de forças. Vamos entender o que é um sistema de forças, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Galera, sistema de força é quando eu tenho um conjunto de forças, tá bom? Quer dizer, duas ou mais forças, tá? Então, quando eu falo em um conjunto de forças, é que eu tenho que ter mais de uma força. Então, quando eu tenho duas ou mais forças que atuam sobre um corpo, esse conjunto de forças é chamado de sistema de forças. E as forças que compõem esse sistema de forças são chamadas de componentes, tá? Então, lembra disso. Sistema de forças são um conjunto de forças que atuam sobre um determinado corpo. Cada força individualmente é chamada de componentes. Vamos ver aqui um exemplo. Nessa brincadeira chamada de cabo de guerra, eu tenho um grupo que fica de um lado, um grupo que fica de um outro, e cada um puxa para um lado, cada grupo puxa para um lado diferente para ver quem consegue ganhar a brincadeira. Nesse caso, eu tenho várias pessoas aplicando força sobre a corda. Ou seja, como eu tenho várias forças, eu tenho um sistema de forças atuando sobre um corpo. No caso, o corpo aí é a corda. Cada pessoa dessa está aplicando uma força, não é? Então, cada pessoa está exercendo uma componente. Eu tenho uma força e cada força dessa é uma componente do sistema, tá bom? Quando eu juntar tudo, eu tenho um sistema de forças e as forças individualmente eu chamo de componentes. Bacana? Nesse caso aí da figura, eu quero que você observe, se eu perguntasse a vocês, qual é o grupo que está ganhando? O grupo do lado esquerdo ou o grupo do lado direito? Provavelmente você iria me dizer, professora, é o grupo do lado esquerdo. Por quê? Porque a gente está vendo que o marcador da corda está passando para o lado esquerdo. Isso significa que o grupo do lado esquerdo está aplicando uma força maior do que o grupo do lado direito, tá? Galera, essas duas forças aí aplicadas pelo lado esquerdo podem ser substituídas por uma única força. Essa única força é chamada de força resultante. Como assim? Olha, todo sistema de forças pode ser substituído por uma única força. Tá? Então, eu tenho várias forças atuando ali naquele sistema. E aquelas várias forças eu posso substituir apenas por uma única força, que é chamada de força resultante, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu não vou substituir todos os sistemas, todas as forças do sistema, tá bom? Vou substituir apenas a força do sistema do lado esquerdo. Quer dizer, a força que o garotinho e a garotinha do lado esquerdo está fazendo pode ser substituída apenas por uma única força. Nesse caso, eu estou representando aí pelo bonequinho vermelho. Isso quer dizer que o bonequinho vermelho está aplicando a mesma força que o garotinho e a garotinha juntos estão aplicando na corda. Eu estou representando esse bonequinho vermelho como sendo a resultante do sistema de forças do lado esquerdo, tá bom? Bom, o que eu quero falar para vocês? Que a resultante de um sistema de força tem como a gente calcular o valor dela. A gente vai aprender como fazer isso, tá? Então, é possível determinar a resultante de um sistema de forças e o processo de determinação é conhecido como cálculo da resultante. Tá certo? Uma coisa interessante é que as forças, elas podem ter a mesma direção, e aí quando elas têm a mesma direção, elas podem ter o mesmo sentido ou sentido contrário, mas também elas podem ser forças concorrentes, quando elas não têm a mesma direção. Nós vamos aprender sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Espero vocês!